Olá, pensa só, e se a espiritualidade pudesse ser explicada com a mesma lógica que se usa para construir uma ponte? Parece loucura, né? Pois bem, a gente vai mergulhar na jornada de um engenheiro civil que tentou fazer exatamente isso. Encontrar uma estrutura lógica para a fé, tudo a partir da busca dele por respostas. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Será que dá para juntar fé e razão? Abordar o divino com a mesma cabeça analítica que projeta um prédio? Sabe, a gente sempre ouve que a fé começa onde a lógica termina. Mas e se não for bem assim? E se a espiritualidade tiver a sua própria lógica, suas próprias regras que a gente pode entender? É exatamente essa busca que a gente vai acompanhar agora. E quem é o nosso guia nessa jornada? É o Marcos Muniz Alveres, e ele se apresenta desse jeito aí. O ponto-chave aqui ele não é um guru, não é um líder religioso. Ele é um engenheiro, e essa perspectiva muda tudo. Ele não está olhando para o espiritual com base em dogmas, mas com a curiosidade de quem desmonta um motor para entender como cada peça funciona. Ele quer entender o sistema. Ok, então vamos lá, pro comecinho dessa história. Tudo nasce de um conflito interno, sabe? Uma mente que foi treinada para pensar em lógica, em causa e efeito, de repente se depara com ensinamentos que simplesmente não encaixavam. E olha, ele não era alguém de fora, um cético criticando. Muito pelo contrário, foram 20 anos de dedicação, imerso na vida da igreja. Mas aquela necessidade de engenheiro, de entender o porquê das coisas, começou a criar um atrito. As respostas que ele recebia simplesmente não batiam com a lógica que ele usava em todo o resto da vida. E foi essa pergunta que foi, digamos, a gota d'água. Pensa com a cabeça de um engenheiro. Se um criador onipotente projeta um sistema, como pode ter uma falha de design tão gritante? Porque o caminho do bem seria uma porta estreita, difícil, enquanto o caminho do mal seria uma porta larga, fácil. Para ele, isso não fazia sentido. Essa inconsistência foi o que deu o pontapé inicial para a investigação dele. É aqui que a coisa muda de figura. A busca deixa de ser só teórica, só nos livros. Insatisfeito com as respostas que encontrava, ele decidiu que precisava de uma prova. Uma prova empírica, sabe? Uma experiência que ele mesmo pudesse ter e que confirmasse: existe algo além do mundo material ou não. Foi aí que ele topou com o conceito de projeção astral. A ideia é bem radical. A consciência conseguir se separar do corpo físico de forma temporária e, bem, consciente. Mas em vez de só acreditar ou duvidar, ele fez o que um engenheiro faria. Tratou isso como uma hipótese e decidiu testar, um verdadeiro experimento pessoal. E ele levou isso muito a sério, com método e disciplina. Foram 6 meses, gente. 6 meses quase todo dia seguindo essa técnica à risca. É uma persistência que lembra muito a de um cientista no laboratório, repetindo o mesmo experimento dia após dia, esperando por um resultado. Depois de tantos meses, de tantas tentativas frustradas, porque na maioria das vezes ele só acabava pegando no sono, a perseverança finalmente deu frutos. E o que aconteceu naquele dia? Bom, simplesmente virou o mundo dele de cabeça para baixo. E aí está o resultado do experimento. Ele conta que se levantou e, quando olhou para trás, viu o próprio corpo ali, deitado na cama, dormindo. Ele andou pelo apartamento, chegou a atravessar a mão por uma parede, sentindo a textura por dentro. Para a mente lógica dele, aquilo era a prova. A prova concreta que ele tanto buscava. A consciência não estava presa dentro do cérebro. Aquela experiência da projeção astral foi como abrir uma porta, mas agora ele queria saber o que tinha do outro lado. A busca por mais respostas, por mais entendimento, o levou a uma segunda experiência, e essa foi ainda mais profunda, uma cerimônia de ayahuasca. Durante a cerimônia, ele conta que, depois de um tempo se sentindo bem cético, algo mudou. Começou um tipo de diálogo dentro da própria mente dele, mas com uma consciência que ele sentia que não era a sua. E essa voz então começou a guiá-lo por uma série de revelações inacreditáveis. A primeira grande revelação foi um soco no estômago da nossa noção de eu. A voz disse que a separação entre ele e o irmão era só uma ilusão. E para provar, ele conta que, por um instante, foi como se ele fosse transportado para o corpo do irmão, vendo o mundo pelos olhos dele. Dá para imaginar o choque. E a experiência chegou ao clímax. A voz não parou na família. Ela dissolveu a separação entre ele e as maiores figuras espirituais da história. A mensagem ali era cristalina. Por trás de todas as nossas individualidades, de todos os eus, existe uma única e mesma consciência universal.
Ok, com essas duas experiências como base, o que um engenheiro faz? Exato, ele tenta organizar os dados, encontrar padrões e construir um modelo. Foi isso que ele fez. Tentou traduzir tudo o que viveu numa estrutura lógica, quase como se estivesse desenhando um mapa do universo espiritual. Esse mapa começa com a ideia de que a gente não tem só um corpo, mas 7. Pensa numa cebola, com várias camadas, ou em roupas. Lá no centro, no miolo, está a nossa consciência pura, o espírito. E para poder existir aqui, nesse mundo denso, essa consciência vai vestindo camadas. Uma camada para as memórias, outra para os pensamentos, outra para as emoções, até chegar na última roupa, que é o corpo físico. Cada camada, uma função. Depois, o mapa mostra a geografia do pós-vida. E aqui a gente esquece a ideia de céu e inferno como julgamento. A proposta é outra. São diferentes planos de existência, diferentes dimensões. E para onde cada um vai, não é uma questão de prêmio ou castigo, é uma questão de afinidade, de vibração. É quase uma lei da física, semelhante atrai semelhante. Mas qual é a física por trás disso tudo? O que determina a nossa vibração e, no fim das contas, o nosso destino nesses planos? A resposta, segundo esse modelo, é mais simples e, ao mesmo tempo, mais complexa do que parece. Está tudo nas nossas emoções. Essa imagem aqui deixa tudo bem claro. Pensa no seguinte, emoções como amor, compaixão, gratidão, elas vibram numa frequência alta. Elas sintonizam a gente com os planos de luz. É como sintonizar numa estação de rádio de alta frequência. Por outro lado, medo, ódio, culpa, a vibração é baixa, densa. Isso nos sintoniza com os planos mais pesados, como o umbral. A lógica aqui é poderosa. A nossa realidade espiritual não é algo que vem de fora. É um reflexo direto do que a gente sente por dentro. E tudo isso, todas essas peças do quebra-cabeça, nos levam de volta àquela revelação principal da experiência dele. A ideia de que, no fundo, somos todos um. Essa analogia do oceano e dos rios é talvez a imagem mais forte de todo esse modelo. Pensa no Ser Supremo, na consciência universal como um imenso oceano. E cada um de nós somos como rios. Cada rio tem seu próprio caminho, sua própria jornada, suas curvas, mas a água do rio é a mesma água do oceano. E no fim, todo o rio deságua de volta no oceano. A nossa individualidade é isso, uma jornada temporária, mas que faz parte de algo muito, muito maior. Então, isso redefine completamente a ideia de ser supremo. Não se trata de uma figura externa sentada num trono julgando, nada disso. A proposta é que o Ser Supremo é a própria fonte de tudo, a consciência de onde a gente brota. É uma visão onde o divino não está fora do universo. Ele é o universo. É o próprio tecido da realidade. E assim, a jornada lógica desse engenheiro nos deixa com essa pergunta final. Se a separação é só uma ilusão, se, no fim das contas, somos todos manifestações da mesma consciência universal, então qual é o propósito? Qual o sentido de toda essa jornada individual? A busca por uma resposta lógica para o espiritual acaba nos jogando de volta para a pergunta mais fundamental de todas. Por que estamos aqui?